Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Montando o seu primeiro aquário plantado, versão 2023. E pessoal, não se esqueçam que este aquário plantado aqui temos disponível na Mansão Aquarismo Store, que é a loja do Amantes do Aquarismo, tá? A loja virtual do Amantes do Aquarismo, enviado para o Brasil inteiro, e a gente está mostrando o passo a passo da evolução desse aquário. Se você quiser adquirir ou se você quiser um personalizado, é só entrar lá no site, entrar no WhatsApp e pedir qual kit você quer personalizado, medidas, equipamentos. Ou se quiser usar esse aquário e mudar um equipamento ou outro, você também pode, beleza, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai mostrar como é que faz aqui a manutenção de um aquário plantado, tá? A gente vai mostrar a poda, vai mostrar a limpeza, vai mostrar a regulagem dos parâmetros da água. Então fiquem conosco aqui que a gente vai mostrar no passo a passo para vocês como é que faz aí a manutenção de um aquário plantado deste nível. Ansiosos? Mas antes disso, para quem é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é Amantes do Aquarismo, e todas as redes sociais do Amantes do Aquarismo Store, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bora lá então! Vamos lá então, pessoal. Bom, antes de mais nada, vamos ver como é que tá o aquário, né? Eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Inicialmente, a gente tá vendo as plantas carpete, a gente não fez quase nenhuma poda nelas até agora, então elas estão crescendo bastante. Então a gente vai fazer uma poda para elas ficarem aquelas graminhas, como se fosse graminha cortadinha, baixinha. Então a ideia inicial vai ser essa, tá? Vocês estão vendo que as raízes também, elas estão com um pouquinho de musgo, que tá desde o começo do aquário, um pouquinho de alga verde, enfim. Então a gente vai dar uma boa escovada nela, assim como a gente vai limpar também os vidros do aquário com o limpador magnético. Algumas plantas da parte de trás já estão bem altas, começando a ficar meio contorcidas, então a gente vai cortar alguns nós para diminuir, assim como as limófilas, por exemplo, elas já estão mais baixas, que a gente está podando com mais frequência. O filtro Hang-On, a gente não limpou ele até agora, a gente só trocou perlon, mas não limpou mídia nem nada, então a gente vai fazer uma primeira limpeza nele aqui. E é basicamente isso. Aí a gente vai regular parâmetros, vai deixar a água certinha. Dá pra ver que as plantas estão enraizando bem no substrato fértil da Indus Pharma. Então assim, pessoal, no geral tá indo tudo ok no aquário, tá? Então eu deixei bem sujo mesmo, porque a ideia é mostrar ele limpinho. Em cima vocês estão vendo uma calcificação também. Essa sujeira que fica em cima do vidro é uma calcificação. E se você demorar muito para limpar, pode ser que você nunca mais consiga tirar. Então a gente vai também fazer essa limpeza aqui, além de repor água que tá um pouquinho baixa. Enfim, vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Primeira etapa, a gente vai limpar o aquário, tá? Os vidros, as raízes, passar escovinha, enfim. Então vamos lá começar do começo, né? Vamos aproveitar e alimentar os peixinhos também, né? Aproveitar que eles vão ficar um pouco mais estressados depois, vai ser mais difícil eles comerem. Então vamos dar um pouquinho de ração aqui. Ração que a gente dá tropical aqui, da Tropical, que vem no kitzinho. Vocês estão vendo eles comer, eles estão super bem aclimatados com o aquário, bem, enfim, já é a casa deles, né? Então vamos lá começar a limpeza mesmo, como falei pra vocês, a primeira parte da limpeza vai ser a limpeza de vidros, tá? Dá pra usar uma esponjinha de louça, obviamente uma esponjinha que não tenha sido usada, tá? Caso você não tenha limpador. No caso aqui, eu tô usando um limpador magnético da RS Aqua, tá? Limpador para até 6 milímetros. Esse aquário tem até um pouco menos, se eu não me engano, tem 5, acho. 5 ou 6, acho que tem 5, então dá tranquilamente aqui. Então a ideia é limpar tudo que dá pra limpar, né? Frente, laterais, limpar a parte de cima, que é essa parte que pode começar a fazer a sujeira e calcificação e tal. E nas partes que eu não consigo chegar, pessoal, de fato, com o limpador, a gente vai pegar uma escovinha de dente que é destinada para o aquário. Então é isso, passando a escovinha bem aqui, não precisa ficar com receio. A gente consegue passar, inclusive, até colocando um pouquinho de força, porque a gente colou todas as raízes de rochas aqui. Não sei se vocês lembram, mas quem não assistiu o primeiro vídeo da montagem do Hardscape, a gente mostrou colando tudo, então a gente consegue fazer essa limpeza sem bagunçar o layout do aquário. Tem bastante sujeira acumulada aqui, então a gente vai acabar limpando bem essas raízes aí, depois a gente vai fazer uma sifonagem para remover o excesso. Além disso, parte vai acabar indo pro filtro também. Bom, agora que a gente deu uma limpeza geral, pessoal, e a água tá bem turva, vamos começar a fazer a poda, tá? A gente tá utilizando a tesoura curva da Oceantec aqui, tem a de 25 centímetros e tem a de 16,5 centímetros, tá? Eu recomendo mais que seja a tesoura curva, porque como o aquário você não consegue cortar reto as plantas, acaba ajudando muito a utilizar a tesoura curva nesses momentos. Aqui, vamos lá, a gente não vai cortar todas as plantas do aquário, tá, pessoal? Tem algumas plantas que você nem pode cortar, tá? No caso das plantas carpete, a maioria sim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente cortar
essas plantas que são de nó e as outras plantinhas que também são como se fosse graminha. Então a gente vai cortar todas elas, deixar relativamente baixas para ficar como se fosse graminha mesmo, tá, pessoal? E ao mesmo tempo a gente tem uma redinha aqui que a gente vai tirando o excesso de plantas cortadas para não se espalhar demais pelo aquário. Beleza, agora a gente vai cortar as plantas que estão mais no meio. Basicamente aqui a gente vai cortar um tipo de planta só, que é o musgo. A gente colocou o musgo flame aqui, nessa parte do meio. Então a gente vai fazer também a poda dele, porque já faz um bom tempo que a gente não corta, ele acabou crescendo bastante. Então a ideia é fazer só uma poda aqui para ele ficar um pouco mais baixo também, não ficar exageradamente alto. Mesma coisa, a gente vai também tirando o excesso de musgo que a gente for cortando. Agora, pessoal, a gente vai cortar as plantas de trás, que são as plantas de nó. São essas plantas que estão basicamente nó. Ela tem um cabinho dela, aí cresce as florzinhas, mais cabinho, com essas plantinhas, não as florzinhas, as plantinhas, né? E a gente corta na base do nó, na base do caule dela, né? Dos nozinhos. Então, basicamente, a gente vê uma altura legal, lembrando que elas sempre vão crescendo, né? Então a gente vê uma altura legal e faz o corte. E vai fazendo o corte aí nessas plantas de acordo com a altura que elas estão, para elas ficarem mais ou menos da mesma altura. Principalmente as plantas que estão lá atrás, a gente deixa um pouco mais alto do que as plantas que estão na frente. Bom, pessoal, agora que a gente já fez toda a poda do aquário e tal, a gente vai fazer água da TPA. Basicamente uma água de torneira, tá? Água de torneira normal, que a gente vai colocar condicionador de água, vai fazer os parâmetros, mas a gente já fala disso. Antes disso, a gente vai testar o pH do aquário e o pH da água da torneira, para ver se a gente precisa fazer um ajuste, tá? Vocês podem fazer isso na mão. Eu estou usando aqui o teste de pH 60 da Indusfarma, tá? O testezinho vocês podem fazer na mão balançando, mas deixa eu aproveitar que a gente pegou um limpador magnético, inclusive para vender na loja também, da Cipro, limpador bem legal. Ele não é tão baratinho, mas ele é legal pra caramba. Você coloca o recipiente em cima dele, aí coloca um imãzinho que vem junto, coloca a água, você liga ele e começa a girar sozinho, né? Então basicamente isso, pessoal. Bom, a gente fez o teste aqui, tá? E o teste deu mais ou menos 6.6, entre 6.4 a 6.6, que é uma água levemente ácida, que é o pH perfeito para esse aquário. Agora a gente vai pegar a água aqui, da água de TPA. Aqui tem bastante água, tá? Eu não vou usar toda essa água para fazer TPA do aquário plantado. A gente vai fazer TPA dos outros aquários doces que a gente tem na loja. O de Betinha, essa primeira aquário de água doce e tal. Mas a gente vai aproveitar essa água já, tá? Para isso a gente deixou um aquecedor com termostato também, para não causar um choque. São peixes que gostam de uma água quente, tá? E a água tá quente aqui, tá 28 graus no aquário. Então, como hoje tá um pouco mais frio, tá uns 25 graus mais ou menos, a gente colocou o aquecedor com termostato para a gente conseguir manter a temperatura estável aí e não causar um choque. Basicamente, a primeira etapa é colocar um condicionador de água para remover clorocoramina e também neutralizar metais pesados. A gente usa a mesma coisa do nosso aquário, tá? Que é o Ator Protect da Indusfarma. Se a gente precisar deixar... Na verdade, eu já usei para deixar mais ácido. Tava um pouco alcalina a água, tava 7.2, então a gente desceu o pH. A gente usou o Condimin R também da Indusfarma para descer o pH. E o Minerals GH+, para repor os minerais. Esse daqui a gente nem faz o teste de GH para um aquário desse nível, tá? A gente só tá repondo uma quantidade bem baixinha na água de TPA e também no aquário. A gente tá colocando poucos ml por semana, mais ou menos. É isso aí, vamos testar agora o pH da água que a gente ajustou da água da TPA para ver se tá tudo certo e se a gente pode já usar essa água para repor no aquário depois de fazer aí a sifonagem. Ela tá muito levemente mais ácida, pessoal. Ela tá 6.4, o outro tava entre 6.4 e 6.8. Então tá bem ok, dá para usar essa água. Tá no nível ácido legal, então a gente pode usar essa água tranquilamente. Então vamos lá, pessoal. Basicamente a gente vai agora fazer a sifonagem, a troca parcial de água. Pegar uma mangueirinha, fazer a sucção de um lado, vai sair água no baldinho. A gente vai reutilizar esse baldinho depois também para repor a água, tá, pessoal? A gente vai tirar... O que eu recomendo? Trocar 15% da água do aquário. Como é um aquário de em torno de 40 litros, a gente vai trocar 6 litros de água. É isso, não tem muito segredo, não é muita água, é bem tranquilo. Eu vou sifonar aqui, eu vou misturar, vou pegar as plantas, aproveitar que elas estão bem enraizadas para balançar bastante elas, porque aí sobe aquela sujeira que acabou decantando para sugar bastante. É sujeira, algas, restos de planta que a gente cortou, enfim. Então a gente vai nesse processo de sifonagem com essa mangueirinha menorzinha, mais fininha, tirar tudo o que for possível tirar. Bom, agora que a gente tirou a água, a gente vai também, pessoal, fazer uma limpeza aqui, como eu falei para vocês no Hang-On.
eu vou tirar a placa do Hang-On. Em vez da gente repor outra placa, eu vou jogar fora e vou usar só Perlon e mídias biológicas, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a mídia daqui de dentro. Vocês veem que tá bem suja, então a gente vai limpar bem, tá? Depois a gente vai limpar mais ainda. A gente não limpou até hoje para vocês verem como ficar sujo. E aí você acaba perdendo eficiência da mídia, porque ela suja, a bactéria não consegue se instalar nos poros da mídia, tá? E a gente vai dar uma limpada aqui também em algumas peças do Hang-On que estão bem sujinhas por causa das plantas. Bom, a gente já fez a limpeza básica geral aqui. Colocou de volta a pecinha do Hang-On, colocou um perlonzinho novo e voltou as mídias também para o fundo do aquário para depois da onde está a manta acrílica, o perlon. A gente pega um pouco de água do próprio aquário e repõe para ficar no nível certo de trabalho do Hang-On. Depois disso a gente vai repor a água que a gente fez, a água novinha que a gente pegou da torneira e fez todo o tratamento. E agora a gente vai ligar tudo, pessoal. Liguei o filtro Hang-On aqui, tá? É isso aí, Thiago, acabou? Não, vamos lá agora repor algumas coisas que a gente repõe no dia a dia, semana a semana, tá? Primeira coisa, eu falei do mineral GH+, da Reflowers, que repõe os minerais. Os minerais são importantes para os peixes, para as plantas, então a gente vai repor aqui para colocar numa quantidade legal aqui, de acordo com a recomendação do fabricante. O que a gente está usando para fertilizar as plantas, pessoal, basicamente é o nitrato da Indusfarma, que é nitrato e fosfato, que é basicamente os nutrientes que as plantas usam, e aí junto, obviamente, com água estável, iluminação, fotossíntese, elas conseguem se manter bem legal. Outra coisa que a gente tem nesse kit, que a gente está chamando de intermediário, é o cilindro de CO2 mini aqui, que está, inclusive, mantendo uma quantidade bem legal de CO2. Basicamente, dá alguns cliquezinhos, deixa chegar o CO2, né, até o finalzinho do compartimento, aí ele fica durante o dia inteiro aí repondo o CO2 no aquário. Além disso, para repor a colonização de bactérias, sempre tem um pouco de bactérias que a gente perde, são afetadas, e a gente tem o Water Bill da Indusfarma, que é um incentivador de biológico, a gente vai acabar repondo aqui também. E para finalizar, a gente tem um teste também de CO2, ele não é... Assim, não é que não é obrigatório, né, pessoal? Só que é sempre bom você ver se tá bom, se o que você tá colocando é o suficiente, ou precisa colocar mais, né? Então a gente vai repor aqui, a gente vende aqui no site, inclusive, esse medidor de CO2, tá? Como é que ele funciona? A gente coloca 5 gotinhas dele no recipiente, tampa ele com esse compartimento que vende com a ventosinha, tá? A gente coloca dentro da água, faz um giro aí 180 graus e coloca no vidro, basicamente isso. Ó, é bem tranquilo, não tem muito segredo, tá? O ideal é estar entre amarelo e verde claro, tá? Se tiver verde escuro para cima, quer dizer que não tem CO2 suficiente. Aí tem que colocar mais CO2, diminuir o pH, enfim. Como o pH aqui tá mais ácido e a gente tá repondo uma quantidade legal de CO2, a gente tá conseguindo manter bem legal, o ritmo das plantas estão crescendo bem, enfim. Então, no geral, o aquário tá bem legal. Então é isso, pessoal, o vídeo já ficando por aqui. Vocês estão vendo aí o aquário. Nesse primeiro momento ainda, acabei de fazer a TPA, então ele tá um pouquinho turvo ainda e tal. E agora vocês estão vendo, logo depois de em torno de uns 40, 60 minutos, o aquário já com água quase cristalina, bem mais limpinha. O aquário tá muito bonito, muito legal. Daniel, coloca aí rapidinho como é que tava a frente do aquário antes da gente fazer essa poda de limpeza e mostra agora depois que o aquário tá legal, tá mais limpinho, tá com as plantas podadas, enfim. É isso então, galera, espero que tenham curtido. Não se esqueça que a gente tem um kit disponível no site, qualquer dúvida que vocês tenham, e também se vocês quiserem um kit personalizado, a gente tem disponível por lá. É isso aí e até a próxima!